Oi! Tudo bem com vocês? No episódio de hoje a gente vai falar de um dos profissionais que tem a carreira mais apaixonante de todas, o professor. Você que tem afinidade com a carreira, tá fazendo licenciatura? Então vem com a gente conhecer as nossas histórias, as inspirações e os professores que marcaram as nossas vidas nessa carreira maravilhosa, dentro e fora da sala de aula. Eu sou Gleice Félix, professora de língua portuguesa, literatura e capacitação profissional. E eu sou o Jean Félix, professor de matemática e informática. E o Releitura Nerd está no quadro. É pra copiar? Então, assim, a maioria das pessoas perguntam pra gente o que foi a primeira inspiração pra ser professor, que inspirou a gente a dar aula. Bem, no meu caso, a minha inspiração veio quando eu era pequena, eu deveria ter uns 7, 8 anos. Eu era só atileta, só magreza, eu tinha até um apelido de salsicha. E aí, o que aconteceu? Houve um período que eu peguei pneumonia e eu fiquei internado no hospital. E um professor que eu tive que, você vê até hoje, eu lembro o nome dele, é o professor Ivo. Um beijo, professor Ivo, se você estiver vendo esse vídeo. Ele foi ao hospital me dar aula. Então, esse foi um momento, assim, ápice, assim, de ver a profissão professor com outros olhos. Do tipo, fazer a diferença para alguém, principalmente quando ela precisa. Assim, eu sempre gostei de programas de ciência, programas que ensinavam a fazer as coisas. Por exemplo, eu assistia o Rá-Tim-Bum e gostava daquele quadro Como se faz? Tu lembra que tinha um quadro assim? E assim, eu gostava de ver aquelas coisas e explicar para as pessoas, mostrar que eu era o sabichão e sabia explicar isso, né? Até hoje. Mentira. Quando a gente é criança, a gente gosta de mostrar que sabe tudo, que aprendeu. Chegar em casa e falar, olha lá, eu aprendi a escrever meu nome. Eu ainda vou aprender, mãe. Então, assim, é uma coisa que eu gostava. Eu queria aprender as coisas para poder ensinar. E ser o sabichão também, que eu gosto dessas sensações. Eu acho que isso foi o que mais me inspirou, entendeu? Até porque eu era muito tímido. Quando eu era novo, eu tinha vergonha de tudo. Quando eu vi que ser sabichão ou saber alguma coisa te fazia se enturmar com a galera, no começo eu me enturmava porque eu sabia desenhar. Aí depois eu comecei a me enturmar porque eu sabia matemática. Aí depois eu comecei a me enturmar porque eu sabia física. Aí depois eu comprei um carro. O que te levou mesmo para o curso de licenciatura fazer letras? E como é que foi sua experiência na primeira aula? É engraçado essa história, sabe por quê? Porque, assim, ele trabalhava na biblioteca da faculdade e ele conseguiu um desconto do curso. E o único desconto que ele conseguiu foi exatamente no curso de licenciatura de letras. E era um bom desconto. E aí não deu outra. Foi esse curso mesmo. Se bem que tinha opção, né? De pedagogia e tinha letras. E eu preferi letras. É porque pedagogia não foi muito tua praia, né? Não é algo que eu gosto. Nada contra os pedagogos. Pelo contrário, eu admiro muito a criatividade que eles têm. Eu tenho. Mentira, E gente. o cuidado que eles têm com as crianças, com as pessoas mais velhas, enfim. Mas eu escolhi letras e foi muito legal escolher letras a princípio. Era algo assim que eu já tinha um pouco mais de afinidade. E a minha primeira aula foi exatamente numa escola pública de Brasília, no estágio, inclusive, que auxiliava as crianças com reforço no horário contrário. E foi engraçado, porque assim, a minha primeira aula eu tremia mais que vara verde. Me deu uma dor de barriga que era infinita, assim, eu achava que tudo, né, na primeira aula. eu gaguejava. E quando me perguntavam as coisas, nossa, eu embolava tudo, assim, nossa, foi assim, uma experiência bem trágica, mas foi assim, automaticamente também emocionante, porque depois que você pega o ritmo da coisa, que você vai, que não tem mais pra onde ir, aí já foi, né? Aí é correr pro abraço. Bem, o que me levou a dar aula, e que me levou a primeira vez a dar aula, ficou famoso entre os meus amigos que eu sabia de vários assuntos, entre eles informática. Aí assim, alguém me indicou pra dar aula de informática, o professor saiu, escola famosa de informática, e o cara perguntou, pô, tu já deu aula? Não. Você sabe essa matéria aqui que tem que dar amanhã? Não. Quer ser professor? Não. Sim. E ele me falou, não, beleza, esteja amanhã já uniformizado, me falou lá pra eu ir, deu um livrinho lá, apostila. Eu lembro desse dia. Aí eu li a apostila, li o livrinho, li o plano de aula, que tinha um plano de aula de uma folha, cara, pro curso inteiro. Era só falando assim, assunto, redes, e acabou, meu, era só isso. Aí eu cheguei lá na primeira aula,
Caraca, eu mal preparei. Eu li, né? Li tudo, eu sabia o assunto, mas eu não sabia preparar a aula ainda. Rapaz, foi tensa a parada. Porque uma coisa é você saber o assunto. Agora, quando você tem que explicar e tem gente pagando, entendeu? O cara que tá pagando o curso e quer aprender de qualquer jeito. Eu pego um aluno que quer, por exemplo, aprender informática avançada, que é minha área, eu sou professor de informática avançada, sem saber a básica, entendeu? É difícil. É tipo o cara quer ser mecânico, mas nunca viu um carro. Rapaz, nesse dia eu tremi, gaguejei também. Sabe, eu fui indo pra trás assim, uma hora eu bati na parede. Ó, escuta isso aqui, ó, olha aqui no quadro. Foi tenso. Aí depois me falaram das aulas de slides, essas aulas usando slides, que hoje em dia eu acho que é um sonífero, né, a aula com slide. Mas na época eu achei, vai ser minha salvação as aulas com slides, porque aqui não tem como eu errar. Hoje em dia não uso slide de jeito nenhum, né, detesto usar slide. Que sono. Então, assim, eu não uso slide de jeito nenhum. Eu acho que o professor tem que se preparar e saber o assunto. Não, mas assim, o negócio do slide é você utilizar, mas quando você tá ciente do que você tem que falar, você não fica preso ao slide. Então você usa só pra dar um norte no que você tem que dizer. Não, entendeu? mas você não sabe como era meu slide. Ah, tá. Minhas primeiras aulas... Era 45 slides, provavelmente, minhas né? primeiras aulas eram 45 slides e eu lendo. A placa-mãe. A placa-mãe, a maior placa do computador. Essa placa também é chamada de motherboard ou mainboard. Era assim, meu irmão. Era uma bosta. Desculpa aí quem assistiu minhas primeiras aulas. Foi mal. Assiste de novo hoje. É totalmente diferente. Sim, É igualzinho. Mentira. Mentira. Quando eu comecei no estágio, eu não tinha slide. Então, assim, era no gogó mesmo, sabe? Nos livros, que não entendia nada dos livros. E depois a gente foi aprimorando, dando cartazes. Me virei nos 30. Agora sim, uma coisa que irrita muito o professor são as perguntas. Eu não gosto de falar que a pergunta é idiota, mas é idiota mesmo. Por exemplo, professor, você também trabalha ou só dá aula? É pra copiar? Vai cair na prova? Aonde é que eu vou usar isso na minha vida? Então, assim, esses são alguns exemplos de perguntas que a gente escuta, né? Todo o tempo, o dia todo, todas as aulas, ou pelo menos direto. Agora, eu, quando era aluno, fazia perguntas idiotas também. Inclusive, assim, todo mundo acha, o professor, quando era aluno, era o CDF, né? Assim, na verdade, eu realmente era um bom aluno. Tirava notão e tal, até a oitava série. Eu nunca fui inteligente, eu era esforçada. Então, assim, eu procurava aprender sozinha, ler, fazia as perguntas idiotas, mas, assim, era esforçada. Então, eu tinha um caso grave que inclusive irritava os outros alunos, que era eu não estudava de jeito nenhum pra nada. E mesmo assim, chegava na hora da prova, tirava 10, nos trabalhos era 10, eu tirava várias notas. A propósito se irrita até hoje, sabe? Porque a pessoa vai fazer a prova na faculdade e não estuda e tira 10, sabe? Presta atenção na aula, velho, presta atenção. Eu já levei, por exemplo, advertência, já levei suspensão. Por exemplo, teve a primeira vez que eu levei uma advertência, foi por quê? Porque a diretora encrespou comigo só porque eu cheguei uma semana no segundo horário. Uma semana, todos os dias dessa semana, né? Mas eu tava fazendo um experimento científico. Uhum. E outra vez, aí assim, essa advertência, pra eu não entregar pra minha mãe, eu botei fogo. Botei fogo no papel. Gente, isso era muito cara de pau. Uma vez também. Muito cara de pau, né? Uma vez também eu levei uma suspensão. Eu fui fazer uma homenagem pra uma professora que eu gostava muito, entendeu? Foi uma homenagem. Eu desenhei a professora na prova, era professora de química, eu desenhei ela na prova, e ela não gostou. Aí me deu uma suspensão. Ah, por que será, né? Eu desenhei ela pelada. Eu nunca levei advertência. Pelo contrário, assim, eu sempre fui muito elogiada na escola. Minha mãe é prova disso, né, mãe? E
não tenho, assim, advertência, eu não tenho essas histórias mirabolosas que você tem, não. Ah, eu já levei advertência também, porque eu tava brincando com um amigo meu de empurrar um ao outro e uma menina sem querer entrou na frente e quebrou o braço. Eu já quebrei o braço no meio da escola. Ah, já levei advertência por bagunça, por Você brigar. foi expulso na escola também? Não, mas reprovei 2 vezes no mesmo ano. O primeiro ano do ensino médio eu reprovei 2 vezes. A primeira porque eu era muito tímido, eu ficava com vergonha, não participava das aulas. Aí eu fiz uns amigos que jogavam The King of Fighters 99, entendeu? Aí pra fazer amizade, olha só, ficava jogando flipper. Ah, reprovei. Aí eu fui transferido de escola, não fui expulso não, fui transferido, diferente. Fui transferido de escola, aí nesse ano eu reprovei por bagunça. Tava imitando cachorro na sala, bicho. Retardado total. Era retardo, tava forte. O professor que eu não gostava, fiz umas caricaturas dele e preguei nas paredes. Gente, que horror. Mas depois um amigo meu assumiu as pichações e as caricaturas e teve que lavar a escola e pintar. Se lascou. Bela amigo, sério. Então é isso, vida de professor. É isso tudo que nós falamos aqui, mais um pouco, que não dá tempo, né, de mencionar tudo aqui no vídeo. Tem seus altos e baixos, mas é muito gratificante fazer a diferença na vida de alguém, fazer o que tem que ser feito com amor, com dedicação, com carinho. Não tem palavras que descreva, né, o sentimento que a gente tem de ver o desenvolvimento das pessoas, né, e isso, enfim, é tudo, assim, pra gente. Tem uma frase do Albert Einstein que eu acho que fala muito sobre o que é a vida do professor, que é: uma mente que se abre jamais volta ao seu tamanho original. Então, assim, quando você abre a mente de um aluno, expande ela, com certeza ela nunca mais vai voltar ao tamanho original. A gente vai mandar um agradecimento, então, aos nossos alunos que aguentam a gente. Pode saber que a gente vai dar aula, de vez em quando a gente tá nervoso, tá triste, desconta um pouco nas provas e reprova vocês. Eu queria mandar um beijo e um abraço para todos os meus aprendizes, que são tão carinhosos, são tão esforçados, são tão dedicados, fazem as coisas com tanta determinação, e isso me enche de orgulho. E eu fico muito feliz todos os dias quando eu tenho a oportunidade de desenvolver o que eu desenvolvo com vocês. Eu queria mandar um abraço a todos os meus professores, mas infelizmente eu vou ter que escolher um para representar todos vocês. Então vou falar do professor Flávio, que foi o professor que eu tive no primeiro ano, que aquela revolta de adolescente eu já tinha reprovado 2 vezes. O cara foi lá, perdeu tempo, foi falar comigo, ficou lá sempre falando: bora estudar, cara, tá precisando de alguma coisa. Nunca me deixou desistir. Valeu, Flávio, você fez a diferença mesmo na minha vida. Valeu. Não posso deixar de mencionar o professor Ivo, né, que fez tanto por mim quando eu mais precisei. Mas também eu gostaria muito de agradecer aos professores da faculdade, meus professores da igreja, minha professora Juliana, que foi a pessoa que foi um ponto-chave na faculdade para ser professora, ser uma professora diferente, ser uma professora comprometida com o seu trabalho, que faça diferença na vida das pessoas. E eu gostaria muito de mencionar todos os outros professores, mas não é possível. Professor Ricardo, um beijo. As minhas amigas da faculdade também, que desenvolveram a mesma atividade que eu. Um beijo para todos vocês. Um abraço também aos meus amigos professores, né? O André, O Toninho, o Bira e o Marcelo, a Bárbara. E se você gostou desse vídeo, se você quer ser professor ou se você é professor, dá um like aí pra gente, compartilha aí com seus amigos, seus professores. Se você tem alguma coisa pra dizer, alguma história, né, legal pra contar, Comentar alguma experiência, coloca aí nos comentários. E se você for aluno, quiser falar sobre os seus professores, suas angústias, né, não que eu vá responder, tipo, dar a solução, porque não sei. Aos aprendizes estão comigo. Até o próximo vídeo. Beijinhos doces pra vocês. E tchau! Tem uma frase do Albert Einstein que eu acho que fala muito sobre o professor, que é... Deixa eu ler. Deixa eu ler. Tá na hora de estudar, tá na hora de estudar. Vamos estudar. Pega aí sua caneta.